Eu fui falsamente acusado pelo filho da minha namorada de atacá-lo, e ela não aceita que eu não queira mais ficar com ela? Eu, 36M, sei que esse título é pesado, mas a situação também tem sido, e como um amigo meu recebe ótimos conselhos aqui, decidi ver se eu consigo mesmo. Basicamente, estávamos juntos há mais de 1 ano e meio, e as coisas iam muito bem. Ela, 29F, tem um filho de um relacionamento anterior, com quem eu não só já tinha contato, mas de quem gostava. Eu não diria que era material para ser padrasto, mas tínhamos uma pequena amizade. O pai dele está dentro e fora da prisão, assim como da vida do menino, então eu era o único homem que desempenhava um papel real de modelo masculino para ele. Eu e minha namorada até falávamos sobre morar juntos. Algumas semanas atrás, recebi uma visita da polícia e fui preso sob acusação de ter cometido atos de violência contra o filho dela. Fui liberado sob fiança, com a condição de não me aproximar deles, e, como resultado, fui colocado em licença administrativa no trabalho. Na semana passada, recebi uma carta dizendo que o caso havia sido arquivado e que eu não precisava mais comparecer à audiência da fiança. E só isso. Liguei para o policial responsável pela investigação e, na época, ele disse que não podia comentar muito porque a investigação ainda estava em andamento, mas basicamente o filho dela confessou que inventou tudo e que eu era inocente. Dizer que fiquei furioso, chocado e confuso seria pouco. Basicamente, alguns dias depois, acabei bebendo um pouco demais e liguei para confrontá-la. Ela atendeu, toda arrependida, e explicou que o verdadeiro culpado foi um sobrinho dela, 12M, um garoto que eu sempre odiei, porque sempre foi desrespeitoso, arranjava brigas na escola e estava sempre metido em problemas. O ato aconteceu em uma festa que eles foram poucos dias antes da minha prisão. Quando o filho dela contou que alguém tinha tocado nele, entrou em pânico e, ao invés de falar que foi o primo, disse que fui eu. Imagino que o interrogatório da polícia o assustou tanto que ele acabou contando a verdade. Fiquei tão enojado que simplesmente desliguei na cara dela e apaguei minhas redes sociais para não ter mais contato com eles. Desde então, ela tem me ligado, mandado mensagens e e-mails, dizendo que, embora esteja muito arrependida pelo que me fez passar, ela não pode se desculpar completamente, pois só queria proteger o filho. Mas agora quer que voltemos a ficar juntos, pois o filho sente minha falta e tem chorado dizendo que me machucou. Ela acha que isso pode nos fortalecer e que ainda podemos ter um bom futuro juntos. Não respondi nada. Não tenho o que dizer. Estou pensando em simplesmente sumir. Não posso mentir e dizer que não tenho carinho por ela ou pelo filho, mas, para ser sincero, estou profundamente magoado. Sempre vou lembrar que, em algum momento, ela acreditou que eu poderia ter feito algo tão monstruoso com o filho dela. E também nunca vou esquecer que a mentira dele, não importa o motivo, poderia ter destruído minha vida. Além disso, nunca mais quero correr o risco de encontrar o sobrinho dela. Nunca mais quero ter qualquer tipo de envolvimento com ele. O que eu faço, Reddit? Edit. Eu queria responder aos seus comentários de maneira significativa há horas, porque vocês expressou suas ideias de uma forma boa, sem me chamar de monstro ou de pessoa horrível, como muitos outros fizeram, mas eu estava tão bêbado quando vi pela primeira vez que achei melhor dormir, ficar sóbrio e voltar a ele com a cabeça mais clara. Citando o comentário. No entanto, por favor, esteja ciente de que esse garotinho, com quem você começou a construir um relacionamento genuíno e saudável, passou por uma experiência que o traumatizou profundamente. E então, diante de uma pressão imensa, ele entrou em pânico e mencionou seu nome. Se você se afastar desse garotinho sem dizer nada, sem perdão, isso se tornará um momento marcante em seu desenvolvimento mental e afetará não apenas seus relacionamentos no futuro, mas possivelmente sua capacidade de funcionar, caso a culpa e a vergonha cresçam. Essa parte está me atingindo profundamente neste momento. Como mencionei em outro comentário, infelizmente não posso ter filhos biológicos, então já tinha me conformado com o fato de que nunca teria um relacionamento profundo e significativo com uma criança. Mas então ele e a mãe apareceram na minha vida, e comecei a criar um vínculo real com ele, e ele comigo. Eu não era seu padrasto de fato, mas sentia coisas muito boas por ele e teria assumido esse papel com prazer. Mas então tudo isso aconteceu, e isso me destruiu completamente. Honestamente, isso me afetou tanto quanto a questão profissional. Muitas pessoas disseram que ele não tem a capacidade intelectual de raciocínio que um adulto tem, e eu entendo isso racionalmente, mas meu lado emocional ainda não está pronto para perdoar. Por mais vezes que eu diga a mim mesmo que estaria aberto a entrar em contato e dizer que o perdoo, a raiva e o ressentimento por tudo o que aconteceu comigo, minha prisão, meus problemas de saúde, o fim do meu relacionamento e o que ainda vai acontecer comigo em termos de carreira e dinheiro, me impedem de fazer isso de forma sincera. Eu sei que, neste momento, nem mesmo conseguiria fingir. Não posso dizer que sempre me sentirei assim, talvez daqui a alguns meses ou anos eu possa mudar, mas agora não sou capaz. Outras pessoas comentaram aqui dizendo que preciso fazer isso quanto antes porque isso afetará o desenvolvimento dele, mas elas não estão na minha situação. E,
Mais uma vez, eu entendo isso quando estou racional e sóbrio, mas o meu lado emocional sente que, independentemente de tudo, as ações dela arruinaram minha vida. Acho que só poderei perdoar verdadeiramente quando encontrar um pouco de paz para mim mesmo. Sim, alguém apontou que eu tenho uma mente completamente desenvolvida, de um homem de quase 40 anos, mas o que aconteceu comigo vai me afetar pelo resto da vida. Se algum dia eu entrar em um novo relacionamento, não vou querer estar com alguém que tenha filhos, porque não conseguiria mais confiar. Atualização, 5 de outubro de 2019. Olá a todos, estou na Inglaterra. Basicamente, fui recentemente preso após ser acusado de atacar o filho da minha namorada. Posteriormente, todas as acusações contra mim foram retiradas quando recebi uma carta da polícia confirmando que os encargos haviam sido arquivados e que eu não precisava mais comparecer a audiências de fiança. Desde então, descobri informalmente que o filho dela admitiu que foi outro membro da família quem o atacou. Quando fui preso pela primeira vez, fui colocado em licença jardinagem no trabalho. Estou nessa empresa há pouco mais de 5 anos. Assim que recebi a carta da polícia, entreguei-a ao meu empregador, e meu chefe agendou uma reunião para esta segunda-feira com ele, gerentes regionais e o RH para determinar se ainda tenho um emprego. Basicamente, o argumento deles é que, embora eu não esteja mais enfrentando nenhuma acusação, a acusação contra mim e minha ausência do trabalho vazaram online, e eles acreditam que minha presença pode prejudicar a reputação da empresa. Além disso, eles dizem que não tenho mais o apoio dos meus colegas, o que pode afetar o ambiente de trabalho e, consequentemente, os negócios a longo prazo. De fato, vários colegas me removeram das redes sociais. Nos últimos dias eu acabei saindo delas de qualquer forma, mas isso foi antes, e tem me isolado socialmente. Tenho alguma forma de recorrer? Eu realmente não quero perder meu emprego. Meu salário é muito bom, tenho muitos benefícios, carro da empresa, subsídio para telefone etc. E, além disso, trabalhei muito para chegar onde estou. Se perder esse emprego, há uma grande chance de que, com o tempo, eu não consiga mais pagar minha hipoteca e precise vender minha casa. Se eu for demitido, não faço ideia de que tipo de referência terei e odiaria ter que começar do zero em outro lugar ou em um trabalho com salário mínimo. O que posso fazer? Atualização 2, 7 de outubro de 2019. Quero agradecer a todos pelo conselho, pelos votos de boa sorte e pelas críticas. Esta é uma atualização em 2 aspectos. Primeiramente, me encontrei com minha namorada. Ela me ligou e, como o número estava oculto e eu estava irritado, acabei atendendo. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar no domingo à noite. Normalmente, eu não atenderia, mas, como ela ligou desse jeito e eu já estava puto, aceitei. Quando ela chegou, eu estava pronto para explodir e mandá-la se ferrar. Mas, quando a vi, me senti muito emocional e desabei, e ela também. Nós nos abraçamos por um longo tempo, e ela continuava dizendo como eu estava acabado e como havia perdido peso. Ela pediu desculpas repetidamente. Disse que teve que me denunciar porque seu filho estava extremamente angustiado, e como mãe, ela não podia simplesmente ignorar. Mas também admitiu que, em retrospecto, sabia que eu não seria capaz de fazer o que ele disse que fiz. Ela disse que não conseguia dormir ou pensar direito, imaginando o que eu estava passando. Aparentemente, depois que o filho dela confessou à polícia que não fui eu, mas sim seu primo que o atacou, os policiais conseguiram arrancar uma confissão do sobrinho dela. Ele admitiu que também havia sido abusado e que estava apenas reproduzindo o que fizeram com ele. Eu tentei não ser compreensivo nem gentil, e simplesmente disse que não me importava. Ela ficou um pouco chocada com isso, mas, ao perceber o quão destruído eu estava, não discutiu. Basicamente, ela queria saber para onde iríamos a partir daqui, disse que ainda me amava muito e perguntou se eu conseguiria superar isso. Ela também trouxe uma carta do filho dela, aparentemente, ele está muito doente e extremamente arrependido pelo que disse sobre mim. Ela perguntou se eu poderia ler. Não sei o que aconteceu nesse momento, mas fiquei com muita raiva. Disse que não poderia ler a carta. Ela ficou furiosa e disse que ele era apenas uma criança e estava sofrendo muito, e me questionou se nosso relacionamento significava tão pouco para mim. Me senti completamente pego de surpresa e respondi que não era minha culpa ele ter me acusado. Depois de muita discussão, gritos e sentimentos feridos, aceitei pegar a carta, mas não prometi que responderia, afinal, a acusação dele provavelmente arruinou minha carreira. Ela disse que estava cansada disso, mas enfatizou o quanto me amava e perguntou se eu poderia perdoá-los algum dia. Respondi que não poderia prometer nada. Ela também se sentiu péssima ao saber que eu provavelmente perderia meu emprego no dia seguinte. No fim, nos abraçamos, nos beijamos e deixamos as coisas assim. Sobre meu trabalho, a situação foi agridoce. Cheguei para a reunião e, ao ver brevemente meus colegas, percebi que estavam me tratando como lixo. Uma mulher que sempre foi como uma mãe e mentora para mim no trabalho imediatamente me olhou com desprezo. Tentei falar com ela, mas ela simplesmente se virou e saiu no meio da conversa. Outros colegas me olhavam como se eu fosse o pior ser humano do mundo.
Quando entrei na reunião, parecia que eu simplesmente seria demitido e ponto final. Mas sou um negociador muito bom, e consegui argumentar de forma que não fiquei com toda a culpa. No fim, conseguimos fechar um acordo no qual eu renuncio ao cargo, mas eles me dão uma excelente carta de recomendação. Além disso, concordaram em me pagar integralmente pelos meses de setembro e outubro, além de um bônus de 1.000 libras esterlinas para que eu possa comprar um carro. Devo ir formalizar minha aceitação na quinta-feira. É horrível porque, depois de 5 anos de muito trabalho e treinamento, tive que renunciar e cortar laços com um lugar onde me dediquei completamente e onde senti que tinha um futuro. E tudo isso sem ter feito nada de errado. Atualização 3, 12 de outubro de 2019. Então, em resposta à minha última postagem, basicamente decidi que não iria aceitar passivamente a proposta deles. Eu mandei uma mensagem para o meu diretor-geral, MD, antes da reunião e disse que achava que ele deveria estar lá. Eu e ele sempre nos demos bem. Resumindo, eu disse a ele que estava buscando orientação jurídica e que estava conversando com um especialista local em direito trabalhista, e ele afirmou que os gerentes regionais e o RH o mantiveram no escuro. Engraçado, né? Ele disse que iria estar na reunião. Quando chegamos lá, ele estava extremamente arrependido e disse que iria lidar com isso pessoalmente. Todos eles pareciam bem envergonhados. Basicamente, conseguimos chegar a um acordo. Como um acerto, eles me deram 5 meses de salário além do salário do mês atual, 3.000 libras esterlinas como acordo para o carro e meu bônus usual de 5% do salário. E eles vão escrever uma excelente carta de recomendação pessoal. Honestamente, eu até pensei em processá-los, mas só quero que isso acabe, então aceitei. Espero poder seguir em frente profissionalmente. Sobre minha ex, decidi ler a carta do menino. Era mais uma nota, mas basicamente dizia: querido XXXX, desculpe, eu te amo. Você é meu melhor amigo, ou algo assim, ponto. Se eu fosse uma pessoa fria, não me sentiria mal. Não sou, de jeito nenhum, e eu não tinha bebido por alguns dias. Então, eu também enviei uma nota para ele pelo correio. Basicamente, disse nela que sentia muito pelo que aconteceu com ele, e espero que ele consiga se perdoar com o tempo. Também disse que espero que a vida seja gentil com ele. Liguei para minha ex e disse que queria um corte limpo e que estava terminando. Ela chorou muito e pediu desculpas. Eu disse que a perdoava e reconhecia que ela fez o que teve que fazer. Ela disse que realmente me amava e que teria continuado comigo se eu quisesse. Eu terminei ali. Meu primo, com quem eu pensei em ficar, está de férias, então eu reservei 3 semanas de férias invernes a partir de segunda-feira e vou acampar. Espero poder fazer uma ruptura limpa. Atualização 4, 10 de novembro de 2019. Eu ia simplesmente bloquear ela e desaparecer, mas um comentário na minha última postagem sugeriu que ela poderia interpretar meu tempo longe como apenas um intervalo temporário e que eu estaria deixando a porta aberta para uma reconciliação, o que eu não queria fazer. Apesar de tudo o que aconteceu, ainda me importo com ela e não queria que ela sofresse. Fui até a casa dela para falar pessoalmente. Basicamente, disse que precisava terminar e cortar todo o contato por tempo indeterminado, por causa de tudo o que aconteceu, e que eu poderia perdoá-los, mas nunca esqueceria o que fizeram. Ela pediu desculpas novamente e perguntou se eu ainda os amava. Eu disse não, e ela ficou histérica, então eu fui embora. A bloqueei em tudo, apaguei minhas redes sociais e fui para minhas férias na Escócia. Eu devia ficar lá por 3 semanas, mas fiquei quase 4 e só voltei ontem. Um amigo que nos conhece falou comigo hoje e disse que minha ex tem falado mal de mim, dizendo especialmente no Facebook que eu a abandonei e abandonei seu filho, etc. Eu não me importo, estou querendo seguir em frente de qualquer forma e começar de novo, então, nesse ponto, não me importa mais.